Olá, estudantes! Sou a professora Arlete, professora de Ciências, e o tema da nossa aula hoje é Substâncias e Misturas. Observe essas imagens. Você vê aqui diferentes imagens. Elas têm alguma semelhança em algum momento? É o que nós vamos descobrir durante a nossa aula. Você sabe o que é uma substância pura? Pois bem, substâncias puras são formadas por um único tipo de matéria e possuem propriedades específicas, né? Nessas substâncias, nós podemos ter diferentes compostos. E mistura? Mistura é a combinação de duas ou mais substâncias sem que ocorra uma transformação química desses compostos. Nós temos aqui nessa imagem o suco que sua mãe prepara, o suco que você prepara. Ele é considerado uma mistura. Por quê? Porque nele a gente não vai usar somente a água ou somente uma fruta. Nós vamos usar várias outras coisas, né? Nós temos que adicionar um açúcar. E então, a partir disso, você consegue diferenciar o que tem nesse copo? Com certeza fica difícil. Soluções. Soluções são misturas de duas ou mais substâncias que estão em apenas uma fase de agregação e apresentam um aspecto uniforme e homogêneo. Para a gente ter uma solução, nós precisamos de um solvente e um soluto. O que é solvente? Solventes são aquelas substâncias capazes de dissolver outras substâncias. Soluto é toda substância que pode ser dissolvido. Então, no nosso dia a dia, nós temos como exemplo de solvente a água, que é considerada um solvente universal. E o soluto? No nosso dia a dia, nós temos várias substâncias que a gente pode usar como exemplo de soluto. O sal, o açúcar. Então, misturando o soluto com o solvente, vai chegar um momento que essas duas substâncias, elas vão estar tão agregadas que vai ser incapaz de diferenciar uma de outra. A partir disso, nós temos uma solução. E as misturas? Lembra das misturas que eu falei, do suco? Eles podem ser classificados em dois tipos. Substâncias homogêneas e substâncias heterogêneas. Nós temos aqui uma imagem com diferentes tipos de mistura. Um copo com água, uma barra de ouro. Tudo isso são considerados misturas homogêneas. Substâncias heterogêneas. Substâncias heterogêneas são todas aquelas misturas que a gente consegue distinguir fases. Nós vamos ter, aqui nesse exemplo, a água e o óleo e a água e o gelo. A água e o óleo, a gente consegue ver duas fases. E a água e o gelo, que são consideradas uma única substância, mas se encontram em fases diferentes, são considerados sistemas heterogêneos. Então, estudantes, já que a gente falou sobre misturas e substâncias, vamos agora fazer uma atividade. Questão número 1. Uma salada de fruta é um exemplo de substância simples, mistura homogênea, mistura heterogênea ou uma solução? Atividade 2. Quando você mistura sal em água e a solução fica transparente e uniforme, que tipo de mistura é formada? Uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea, é um composto ou um elemento? Atividade 3. Qual das seguintes opções é um exemplo de mistura homogênea? Água e areia, leite e chocolate em pó dissolvidos, granito, sal e pimenta misturados. Atividade 4. Do ponto de vista químico, a água potável que bebemos diariamente é considerada uma substância pura, uma mistura homogênea, uma mistura heterogênea ou uma solução simples? Atividade 5. Se ao observarmos uma mistura, você notar a presença de diferentes fases, isso indica que a mistura é homogênea, heterogênea
solução ou um composto químico? Então, agora eu vou dar 5 minutinhos para vocês estarem respondendo essa atividade e a gente retorna com uma correção. Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês estar respondendo essas perguntas e a gente retorna para fazer a correção. E aí, conseguiram responder? Vamos fazer a correção para saber se você acertou. Uma salada de fruta é um exemplo de mistura heterogênea. Acertou? Atividade 2. Quando você mistura sal em água e a solução fica transparente e uniforme, que tipo de mistura é formada? Consegue responder? Vamos lá, é uma mistura homogênea. Acertou? Atividade 3. Qual das seguintes opções é um exemplo de mistura homogênea? Água e areia, leite e chocolate em pó dissolvido, granito, sal e pimenta misturados. Letra B. Acertou? Do ponto de vista químico, a água potável que bebemos diariamente ela é considerada uma mistura homogênea. Você acertou? Se ao observar uma mistura, você notar a presença de diferentes fases, isso indica que a mistura é homogênea ou heterogênea? Acertou quem falou? Heterogênea. Então, gente, essa foi a nossa aula de ciências hoje. Nós falamos sobre substâncias em mistura. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro.